Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e na parte da noite aqui, depois de duas tentativas, né, que nós tentamos aí fazer da questão da live, né, espero que dessa terceira agora vai, né, agora dê certo, né. Eu estou falando aqui com Wesley, né, Souza, ele que é do Sindicato dos Vigilantes, né, do Distrito Federal, né? Vamos conversar aqui um pouco sobre a categoria, também, né, as lutas que a categoria vem travando, né? Confesso que estou animado aí pela essa entrevista, né? Porque é a primeira vez que eu, né, e o Mesa de Debates faz uma live aí com um sindicato aí categoria idêntica, né? Conforme nós estamos fazendo, então confesso que a conversa, confesso, espero que a conversa seja boa e bastante produtiva. Então, sem muita demora, eu passo aqui a palavra para o Wesley, né, fazer a sua apresentação. Meu nome é Wesley, moro aqui no Distrito Federal, sou diretor regional aqui do Sindicato Vigilante do Distrito Federal. Tenho 21 anos de vigilância e luto por essa categoria maravilhosa que é a minha categoria. Viu, Guilherme? Perfeito, então vamos aí para a primeira pergunta, Wesley. A pelo que eu andei acompanhando nas suas postagens, você inclusive mandou, né, um link aí para mim, né? A categoria aí dos vigilantes estão em greve, né? Ou pelo menos estavam em greve. Conta um pouquinho mais sobre essa greve aí dos vigilantes, né? Que está ocorrendo em Brasília, qual que é o problema e, né, que ocasionou a greve, quais são as reivindicações e que pé está a greve. Guilherme, nós temos passado por um problema muito grave aqui no Distrito Federal com essas empresas de segurança privada. A vinculação política no governo atual com elas é muito grande, né? A Câmara dos Deputados tem 24 deputados lá. Uma boa parte são empresários, dono de empresas de segurança privada. Aí tinha 3 empresas que estavam ameaçadas de greve, né? A Ipanema, a Visão Segurança e a Val. A primeiro momento, quando a gente ficou discutindo com os vigilantes, cobrando, inclusive tem um deputado, o nome dele é Chico Vigilante, aqui no Distrito Federal, um deputado que atua na categoria, que está lá lutando demais, todo mês entra em contato com a Secretaria de Saúde, que é a secretaria que estava devendo esses pagamentos, né? E nós, o sindicato tentou de todas as formas não ir para a greve, porque a greve é um fato desgastante, tanto para o vigilante, a vigilante, como para o sindicato, entendeu? E por as próprias pessoas que precisam da área de saúde para sanar os problemas dela. E a Ipanema, ela, no primeiro momento, ela estava devendo o ticket de alimentação e o valor salarial, a Vesan estava com valor salarial e o ticket também, e a Val do mesmo sentido. Quando nós ameaçamos entrar de greve, a Ipanema fez o depósito do ticket de alimentação e não pagou o valor salarial. E a Visão ficou faltando o ticket de alimentação e o valor salarial até agora, né? Aí hoje, na data de hoje, nós entramos ontem de greve, na data de hoje a Ipanema efetuou os pagamentos hoje, tem as portabilidades, que ainda demora de 24 horas para cair na conta, provavelmente vai cair, mas ela só efetuou esses pagamentos graças a esse deputado que eu citei, é o Chico Vigilante. Por quê? Porque ele entrou em contato com a secretária de saúde
e cobrou os pagamentos da empresa, porque as empresas alegam que a secretaria está devendo elas. Só que licitação pública na área de saúde é o seguinte, a empresa que ganha, independente da secretaria pagar ou não, o trabalhador ele não tem que segurar esse peso. A empresa, quando ela contrata o trabalhador, é para trabalhar para a empresa, né? Inclusive, membros da família da Ipanema, hoje é o Cristiano Araújo, que é secretário de Turismo. Inclusive, tem muitos familiares dentro do governo do Distrito Federal. A Visan, por outra forma, vem atrasando esses pagamentos, e é todo o tempo. Eu acho que tem uns 3 a 4 anos, a Visan é mais nova que a Ipanema nessa área de saúde, mas mesmo assim está dessa forma. Nós temos um caso com a Visan também, o Departamento de Estrada e Rodagem. Há 2 anos que ela vem atrasando ticket de alimentação, salário, vale transporte, vale refeição, cobertura de férias, 13º salário, ela atrasou, né? O DR chamou uma licitação pública e, mesmo assim, a empresa foi vitoriosa na licitação. Foi desclassificada e reclassificada. Apesar do sindicato, como presidente lá, o Paulo Quadros, mandou os documentos, mandou tudo que nós tínhamos para o órgão que fez a licitação, ela não foi impedida de licitar. No órgão federal, muitos ministérios, órgãos governamentais federais, ela não pode licitar porque saiu de lá devendo. Aí a grande pergunta que eu, o sindicato e os vigilantes faz é como é com uma empresa de segurança privada faz isso o que faz com o trabalhador e ainda consegue ganhar uma licitação. Nós não temos resposta. Aqui no Distrito Federal, o único que luta pela categoria mesmo é um deputado chamado Chico Vigilante, que eu conheço muito bem, tem 16 anos, basicamente. Eu entrei nessa categoria tem muito tempo, não o conhecia diretamente, não era diretor, não tinha vinculação política, não tinha nada disso daí. Não sabia nem o que era um sindicalista. Mas passei a admirar o serviço dele e do sindicato, que realmente o Distrito Federal tem um sindicato forte, atuante, que faz tudo por essa categoria. Eles não são milagrosos, mas eles defendem a categoria, viu? E o Wesley, seguindo aí as perguntas que eu fiz aí na outra live, né, que acabou não dando certo, falar um pouco aí da questão, né, da intervenção aí no Distrito Federal e, né, e como que está sendo negociar aí com o interventor aí do Estado, uma vez que, né, deu todo o problema aí do 8 de janeiro, que levou aí o afastamento do Ibanez, né? Como está sendo feito esse diálogo aí com esse cenário político estadual aí em Brasília? O dia 8 o dia 8 agora, ele foi muito desastroso, né? Existem vários culpados dentro dele, que queria, de qualquer forma, manipular o pessoal que estava lá, apesar que o pessoal, aquele fanatismo, eu não sei de onde vem, porque é uma coisa surpreendente. Você ter um fanatismo pelo um político é coisa alienada demais, não dá para ver, para ter uma lógica para isso, né? Flávio Dino agiu de uma maneira, eu bato palma para ele, porque a intervenção foi necessária mesmo. Não sei se o governador está ou não envolvido nisso daí. Anderson Torres, o Chico, ele chamou uma CPI lá na Câmara Legislativa justamente para isso, para averiguar e o Anderson Torres dar explicações. A única coisa que a gente
tem receio do Flávio Dino é a Guarda Nacional, que nós não queremos a criação dela, porque o Distrito Federal ela não precisa de uma Guarda Nacional. O Distrito Federal ele precisa de concursos públicos, um sistema de segurança pública melhor, investimento na segurança privada. Respeito aos pais e mães de família que dedicam sua vida direto, abrir portas para que isso aconteça, inclusive a aprovação do Estatuto da Segurança Privada, que é uma luta muito grande nossa. Fala um pouco aí do Estatuto da Segurança Privada, por favor, né? O que que esse estatuto fala, prega, coloca? O Estatuto da Segurança Privada ela vai abrir muitas áreas na área da vigilância privada. Ela vai expandir esse mercado para muitas generalizações da segurança. Ela vai, por exemplo, hoje a Lei 7.102/83, ele pede o nível de quarta série. Nós temos que mudar isso daí. O armamento da vigilância tem que ser mudado, tem que melhorar a reciclagem. É isso que a gente luta pela batalha, é disso, para essa melhoraria. Uma questão, a gente acha que capaz de voltou. Você toca na questão do armamento, né? Como que vocês lidam com essa questão, né? Uma vez que, né, eu particularmente, né, eu acho que um papel de um vigilante tem que buscar alternativas do que o uso da violência, né? Principalmente o uso da violência gratuita. Qual que é a discussão que vocês têm em relação aí, né, a esse tema, né, de como agir, como o vigilante deve agir, qual que deve ser a conduta do vigilante, né? O que que o sindicato coloca, né, nessa questão? Guilherme, o sindicato ele nunca prega a violência. Ele tenta, por exemplo, o pessoal da Secretaria de Saúde, assim como os demais postos, né? Isso vai dependendo de cada posto. Tem posto que é tranquilo, tem posto que é muito movimentado, tem muita gente, mexe com pessoas. O sindicato ele nunca prega essa violência. Primeiro, ele pede para o vigilante chegar, conversar, orientar, tentar agir da melhor maneira possível para sanar o problema, entendeu? A violência, ou só em último caso mesmo, quando não há uma alternativa plausível para aquilo dali. Sim, vamos falar um pouco aí da questão da terceirização, o Wesley. Pelo que eu imagino, né, pelo menos o que eu vejo aqui no cenário aqui no estado de São Paulo, né, eu imagino que a grande maioria das empresas de vigilantes elas são terceirizadas, né, que é um problema que, né, que os sindicatos aí tem que discutir, né, conversar, tal. Como que você vê essa questão da terceirização na vigilância? Se tem muito terceirizado aí nos vigilantes e o que que o sindicato, né, coloca, né, sobre nessa discussão? Reformule a tua pergunta, que eu não consegui entendê-la. Questão da terceirização, né? Vou tentar resumir para ver se fica mais fácil. O que que o sindicato, né, coloca sobre a questão da terceirização na vigilância, uma vez que imagino que
boa parte dessas empresas privadas são empresas terceirizadas, né? E o que, que o sindicato reivindica em relação a isso? O sindicato, por exemplo, o órgão hoje para contratar uma pessoa na área da segurança, ele vai ter que abrir concurso público, né? Porque o órgão só contrata vigilante ou mesmo um membro da área da segurança para aquele órgão, para aquele instituto, tudo através de concurso público. O que, que vai acontecer? Vai acontecer que os vigilantes que lá estão contratados vão ficar desempregados, entendeu? A, as empresas que pegam esse serviço de vigilância privada, elas geram emprego, muito emprego para contratação, só que ela tem que investir também no vigilante, coisa que muitas vezes isso não acontece. Desde daquela reforma trabalhista que nós perdemos muito com isso. Então, com a geração de emprego, as pessoas que trabalham nessa área, ou que se formaram para trabalhar nessa área, vão ter disponibilidade de estar lá trabalhando. É isso que a gente defende. A gente defende uma vigilância orgânica. Entendi. E, e além dessas questões que a gente conversa aqui, Wesley, né? É, quais são aí e como que está a situação da categoria dos vigilantes aí no Distrito Federal como um todo, né? Quais são as demandas, quais são as reivindicações, né? E o e como tem sido a atuação aí do sindicato? Guilherme, o sindicato, graças a Deus, aqui no Distrito Federal, os outros também têm batalhas aí que eles que eles pregam, que eles vão lá, que eles tentam resolvê-las, entendeu? São pessoas maravilhosas. As pessoas, quando vira sindicalista, não foi por acaso, foi porque lutou por alguma coisa e foi reconhecido por aquilo que lutou, né? Mas eu vou falar do Distrito Federal. O Distrito Federal, ele luta muito, ele evoluiu bastante. Quando o Gervalino, que era o antigo presidente, ele fez muita história. Eu fui do tempo do Gervalino. Era um batalhador fora do comum. E, para nossa sorte, apareceu o Paulo, que era um vice-presidente. Eu costumava falar para ele: um dia você ainda vai ser presidente. E se tornou um presidente, graças a Deus, a formação dessa diretoria é muito boa. Ele luta, por exemplo, eu não sei se você sabe, a reforma trabalhista ela atrapalhou muita gente, né? A área da vigilância privada e no todo mesmo. Por quê? Porque ela diminuiu o adicional noturno, tirou a súmula 444, tirou a súmula 450. O que isso gera? Anualmente, nós perdemos R$ 5.700, porque a diminuição do adicional noturno e mais a súmula e outras direitos que nós adquirimos daí, que foi cortado pela reforma trabalhista, nas férias ele tem influência na arrecadação de FGTS, na arrecadação do INSS e no 13º salário do trabalhador. Entendeu? Quando o Michel Temer quis fazer a reforma trabalhista, o que ele fazia? Os grupos de rede social, ele era muito amplo nessa época. Já tinha muitos grupos na área da vigilância e outras categorias por aí. Chamou um monte de gente pregando o quê? Fim do imposto sindical. Tu só via falar isso no imposto sindical, imposto sindical, imposto sindical, que só falando aqui que nós somos contra. O sindicato do Distrito Federal é contra o imposto sindical. Tá? Mas eles faziam aquela propaganda
E a proposta era o seguinte, a geração de emprego. E nós, dentro do grupo de rede social, o sindicato com jornais, falando, conversando e tudo mais, o povo quis mais ver a reforma trabalhista. Não todos, uma grande parte quis ver isso aí, porque ficaram alegres por causa do imposto sindical, e nós terminamos se lascando. Foi essa a palavra, viu? Sim, sobre essa questão do imposto, né? Acho que seria interessante a gente entrar um pouquinho no detalhe, né? Vocês são contrários ao imposto sindical, né? A primeira pergunta que eu faço, por quê? E quais formas que o sindicato tem de arrecadar dinheiro, né, para poder se sustentar? O imposto sindical, eu vou falar eu. O imposto sindical, eu nunca fui a favor dele antes de ser sindicalista. Por quê? Porque ele pega um valor do trabalhador e é como se fosse uma obrigação para ele pagar aquilo, né? O sindicato, nossa, ele nunca precisou desse imposto sindical. Ajudava, mas não é preciso o imposto sindical. Por quê? Porque o sindicato, ele vai nos postos de serviço, né, aqui no Distrito Federal, ele conversa com os vigilantes, no tempo de greve ele vai também, nos tempos de convenção coletiva de trabalho, ele chama a categoria, conversa com a categoria. Aí eu volto a falar que, mas a categoria tem que ajudar, não adianta. Essa última greve que teve, poucas pessoas aderiram à greve, porque fica com medo de perder os empregos, entendeu? Fica com medo da empresa fazer alguma coisa. Eu vou lhe falar um negócio, Guilherme. Tem 100 vigilantes. Se 70 não aderir à greve, só 30, é mais fácil 30 ser prejudicado do que os 70. Agora, se os 100 aderir à greve, ninguém vai ser prejudicado porque eles têm um sindicato forte que apoia. Antes de fazer uma greve, a secretaria, o órgão que está aí, ele é acionado, a gente conversa com ela, explica por que está fazendo essa greve e tudo mais, e já deixa ciente que é uma greve legal. O sindicato aqui, ele era bem responsável nisso. Ele não faz nada sem uma medida que segura essa medida dele, entendeu? Ele é bem responsável nessa área. Então, quando eles chamam a greve, ele já vai com alguma coisa. Então, a adesão dessa greve tem que ser 100%. Hoje, o pessoal se envolve muito nos grupos de rede social, achando que o sindicato tem por obrigação estar dentro das redes sociais. Eu vou lhe falar um negócio. Quando você vai com a luta, você não vai com a rede social. Não adianta, ajuda, é boa, tem comunicação dentro dela, mas não é a luta. O que é a luta? É você estar presente lá, é você estar reivindicando o direito que é teu, ou seja, teu salário, ou seja, teu ticket, ou seja, teu FGTS, seja qualquer coisa que beneficie a categoria, mas você tem que estar presente, participativo, não adianta. O sindicato não é sindicato se não tiver uma participação sustentável da categoria. E esse sindicato aqui, ele faz isso, ele conversa, ele leva jornalzinho, tem um jornal que a gente criou, tudo, né? Foi uma criação da diretoria, para dar mais comunicação a esse pessoal que está dentro das redes sociais, para que eles fiquem cientes. Mas só tem mudança se tiver participação, viu, Guilherme? Maravilha, então, né? E agora saindo um pouco aí da questão sindical e conversando um pouco aqui em questões mais políticas, né? Que eu particularmente costumo fazer aí com os sindicalistas que aparecem aqui no mesa de debates.
A primeira pergunta que eu faço é qual é a sua avaliação, né, desses últimos 4 anos do governo anterior do Bolsonaro? O governo do Bolsonaro, ele foi completamente um desastre, né? Os trabalhadores, eles não tiveram acesso a nada, teve a reforma da Previdência. Por exemplo, aposentadoria especial, que o vigilante veio esperando há muito tempo. O INSS e a Advocacia Geral da União, quando ele estava prestes a sair, entrou com recurso e bloqueou. Tem muitos vigilantes que estão aí há 6, 7, 8, 9, 10 anos esperando uma aposentadoria especial, que são legitimamente garantidos para a minha categoria, para esses vigilantes e essas vigilantes aí, que passaram 25 anos arriscando a sua vida dia e noite, e eles têm mais do que direito para essa aposentadoria especial. Então, a gente não tinha comunicação com o governo Bolsonaro, entendeu? Não gostei mesmo. O problema do Bolsonaro, além de tudo, é os filhos dele, que é uma decepção de vida. Até hoje eu pergunto como é que um cidadão daquele consegue se eleger a deputado, a senador, né? Ele questionava muito sobre a gasolina. Nós passamos 3 anos e meio pagando uma gasolina super absurda, e quando chega perto das eleições, ele abaixa 6 meses a gasolina e diz que está tudo bem. Os alimentos, inclusive dessa vigilância aqui, passa 3 anos e meio pagando esses absurdos, quando chega 6 meses, não abaixou completamente, mas deu uma maneirada, porque o custo de vida aqui no Distrito Federal sempre foi alto. E ele vem me falar que foi tudo maravilhoso, aquelas mentiradas toda que ele falava do cartão corporativo, da própria vacina e tudo mais, isso vai estar sendo apurado, os gastos particulares fora do tempo de serviço. Só o Bolsonaro parece que ele gastou 75 milhões de reais. Eu olhei no portal da Transparência, tem 6.306 cartões corporativos, no valor total de 388 milhões gasto. Eu vou lhe falar, um cidadão para gastar 75 milhões de reais em um ano, ele está muito popular, meu filho. Aí, quando o Brasil passava desastre e tudo mais, o que o cara estava fazendo? Dançando. Estava incentivando violência. A esposa dele estava dentro dos cultos evangélicos e tudo mais, manipulando, e a maioria, pastores que deveriam desvincular a política com a religião, estava se globalizando lá, deixando junto, coisa que é errada, porque quem conhece a Bíblia, eu sou evangélico, eu conheço a Bíblia. Jesus falou, a casa do meu pai é a casa de oração, não tem vinculação política. E apresentar seus candidatos, pode ser ele quem for, tem que ser do lado de fora do templo de Deus. Só que chegou um tempo que a igreja evangélica estava chegando e levando os líderes de eleições municipais, estaduais, federais, senadores, tudo para o púlpito de Deus. Né? Aí fica difícil. Fica difícil. Como é que você apoia um governo sem vergonha desse daí, que fez o que fez pelo trabalhador, que não tem contato com o sindicato, que é o grande representante da classe trabalhadora, porque é através dele que tem comunicação e gera benefício para aquela categoria. Uma coisa que ele prometeu aí para os vigilantes, que eu sou contra também, que o Brasil ele não está estruturado para isso, é o porte de arma. O auxílio reclusão, que ele falou que ia tirar, tudo. Um presidente ficou 4 anos dentro do governo, não conseguiu tirar, já que ele disse que ia tirar o auxílio reclusão, ele deu 4 aumentos para o auxílio reclusão. A vacina, ele estava fazendo propaganda lá e tomando vacina lá e deixa no silencioso as coisas dele. É um governo completamente desastroso, para mim não serve. Nem ele, nem aquela esposa dele, e nem os filhos dele, nem as vinculações perto, porque tem muitos escândalos que ainda vão vir a rotear,
a público aqui. Ô Wesley, antes da gente continuar aqui nas questões nacionais, né, você falou da aposentadoria especial. Fala um pouco sobre ela, o que ela é. Guilherme, a aposentadoria especial é uma grande vitória para a vigilância. Hoje o vigilante, ele, ele trabalha 25 anos de idade, né? Aliás, 25 anos de profissão. Um vigilante que ele trabalha armado, ou propriamente, dependendo do posto, desarmado, mas ele não deixa de ser vigilante. Quando ele for colocar a arma em outro posto, ou se aquele posto for adotar aquela arma, você trabalhar 25 anos na área da segurança, passando pelo que o vigilante passa, violência, a noite, o dia, tratando com pessoas para lá e para cá, às vezes fazendo até o papel de um servidor público, tudo mais. Então, o que a gente mais quer é os 25 anos de categoria, quando o vigilante completa 25 anos do serviço prestado para a vigilância privada, a gente quer essa aposentadoria especial. Teve um projeto do senador Paulo Paim, foi ele que, junto com o Chico também, de novo, que eu estou citando, porque ele está em tudo, né? É um cara que eu admiro demais, nossa, eu admiro. Você vê minhas publicações aí, a maioria das publicações o cara está lá dentro. Brigando ou desbrigando, ele está lá dentro, né? Então, o Paulo Paim fez esse projeto, o Dinho, tem um bom tempo que a gente vem lutando, ele deu prosseguimento, mas foi parar lá no STJ. Só que o governo Bolsonaro, o INSS, que é ele que escolhe as pessoas que vão movimentar os órgãos governamentais. O INSS entrou e a Advocacia Geral da União entrou com recurso e está barrado até hoje. Era uma lei que deveria nem passar pelo STF, é uma lei que já deveria estar para nós, porque esses vigilantes vêm batalhando, e esse sindicato, João Boaventura, o Boaventura está nessa luta há muitos anos também, mais do que eu, demais. O pessoal dessa diretoria, que tem muitas pessoas, eu nem era miudinho quando estava brigando por essa aposentadoria especial e só não colocaram ela para a vigilância, porque realmente o poder não era deles. Entendeu? Então, está preso lá. Há um pouco tempo, o sindicato, a federação nossa, que o Boaventura é o presidente lá, teve conversando com o ministro da Previdência para ver se viabilizava essa aposentadoria especial, que é tudo que o vigilante quer. Essa aposentadoria, o reconhecimento do serviço dele, e o Estado vai ter que dar esse reconhecimento, porque nós acreditamos, nossa categoria é muito forte, e vamos batalhar bastante para que isso aconteça. Perfeito, Wesley. E qual é a sua expectativa, né? Não, nem vamos falar aqui de balanço, porque é um governo que acabou de começar e é meio difícil aí fazer um balanço mais concreto em relação a isso, né? Embora tenha minhas posições. Qual é a sua expectativa aí para esse novo governo, né? O governo Lula? O governo Lula é um governo que eu fiz campanha para ele. Eu sou petista, né? Há muito tempo, mas não apoio tudo que está certo, não. Ou tudo que está errado, não. Eu não apoio, não. Entendeu? Tem coisas que o governo tem pessoas boas e pessoas ruins. Em todo lugar vai ter. Não adianta você querer que um governo seja perfeito, que você não vai achar perfeição em lugar nenhum. Nem numa empresa que você trabalha, nem na tua família,
nem num governo, né? A expectativa do governo Lula é que ele retroaja algumas áreas da CLT que foi modificada pelo Michel Temer, que dê a aposentadoria especial para o vigilante, que é essa categoria maravilhosa de lutadores aí, demais, entendeu? Que faça a manutenção de tudo que o Bolsonaro não conseguiu fazer pela incapacidade dele, principalmente no sistema financeiro nosso, que melhore as condições de vida de todo cidadão brasileiro, e que não haja corrupção, e que, se houver corrupção, ele corte o mal pela raiz mesmo. É dessa forma que tem que ser feito. Quando tiver aquela prova mesmo, que não haver mais dúvida, porque também nós estamos numa movimentação, num tempo de muita briga, o pessoal está levando aquele fanatismo político até hoje. E eu já falei aqui, não pode ser fanático por político. Se o cara começou, tem o quê? Quatro meses. Ele não vai fazer milagre, porque não adianta, ele não vai fazer. Não adianta esperar isso dele. Primeiro, deixa dar o tempo ao tempo. Ele já mostrou que é capaz. Teve problema no governo passado? Teve, infelizmente, tem problema no governo. Não tem ninguém perfeito dentro dos governos. Entendeu? Mas dá um crédito para ele mostrar a capacidade dele. E é isso, meu amigo. Tanto, e falando ainda no governo Lula, né? Como que você, né, particularmente recebeu aí a aliança do Lula com o Geraldo Alckmin, que aqui no estado de São Paulo tem um histórico aí contra os trabalhadores? Ó, eu vou lhe falar, a princípio, eu não gostei, né? Porque quando a gente está de fora da situação, a gente é radical. A gente faz tudo pelo radicalismo. Mas no governo da Dilma teve Michel Temer, né? Foi um cara sem vergonha, foi. Tomara que o Alckmin não seja, né? Tomara que ele lute lado a lado com o Lula. Se o Lula convidou ele para fazer isso, é porque tiveram uma conversa antes e acreditou na competência e na ajuda dele. O Lula não ia conseguir ganhar essas eleições sozinho, ele não ia. Né? Ia ser uma batalha muito difícil, tanto que teve 2 milhões e poucos. O pessoal acha que é muito, não é muito. Não é muito para uma eleição presidencial. Mas ele tinha que fazer aliança, gostando ou ele não gostando da aliança. Se for para ajudar o governo, ele vai ter que engolir o orgulho e fazer. Entendeu? Só que nem eu te falei, ao princípio de corrupção, no começo, se tiver a firmeza e a certeza que houve essa corrupção, desvincula. Desvincula e não tem conversinha, não. Mas tem que ser radical nesse ponto aí. O Alckmin, eu espero dele e do Lula uma boa gestão e que prepare uma pessoa para um futuro, uma eleição futura, porque nós vamos precisar. 2026, o Lula vai estar velhinho, como é que vai fazer? Então, o tempo de mostrar o serviço é agora mesmo. Tem que preparar uma pessoa para vir forte, para ganhar. Porque a esquerda ela sempre foi lutadora dos direitos trabalhistas, não tem como negar, não. Ela sempre teve envolvido, gostando ou não gostando daquele tema, daquele outro, gostando ou não gostando, ela sempre teve lá presente. É por isso que eu vim para a esquerda, porque a esquerda vai ter pessoa perfeita? Não, não vai ter pessoa perfeita. Mas tem muitas pessoas boas que acreditam e são batalhadores e lutam mesmo. Não só pela minha categoria, né, que eu tenho orgulho dela, mas por todas as categorias aqui do Brasil. E essa categoria, esse sindicato acredita no diálogo com o Lula, porque o Lula abriu esse espaço para nós.
Como é que fazer um diálogo com um governo que não tinha comunicação? Não tem como. Não tem como achar uma coisa boa, ter benefício, uma categoria, não só a minha, mas outras, se não tem comunicação, aí não tem como criar. Sim, e o Wesley, qual, né, qual deve ser a postura dos sindicatos, né, em relação a esse governo, né? Os sindicatos têm que, né, apoiar esse governo cegamente ou na hora H que precisar tem que, inclusive, lutar, reivindicar, questionar o governo do Lula? O nosso sindicato, ele foi sempre coerente, né? Eu vou falar pelo meu. O meu, na hora de para lutar, ele vai lutar. O sindicato, ele, assim, os diretores em si, ele apoiou o Lula, cada um fez ter o seu livre-arbítrio, mas parece que quase 100% lá o pessoal apoiou esse governo aí. Só que ele não pode ter cegamente, não. Senão, para que existiria um sindicato? Só deixaria o Lula lá na presidência e eliminaria o sindicato. O sindicato tem que apoiar na hora certa e criticar na hora certa também, viu? É dessa forma que eu penso a presença, o posicionamento do sindicato. Ele vai apoiar na hora que tem que apoiar, porque tem diálogo com ele, e tem que criticar e cobrar na hora que tiver que cobrar também. Ele não pode ser neutro nisso aí, não. Wesley, falando aqui novamente do dia 8 de janeiro, né, o dia que aconteceu aí esses absurdos que a gente acompanhou na televisão, é, o sindicato dos vigilantes se mobilizou aí no dia seguinte para fazer manifestações contrárias a esses atos golpistas. O sindicato ela é uma entidade sindical, né? Ele está lá para defender a categoria. Ele nunca juntou para questão de partido, desse ou daquele, entendeu? Os membros do sindicato, alguns que aderiram a esse governo, ou que participaram nas eleições e tudo, os membros que fizeram isso, eu fui um que critiquei, postei, conversei e cobrei atitudes, porque aquilo é vandalismo. Não pode. Você quer fazer uma manifestação? Nós estamos num país democrático. Faça a sua manifestação. Se você gosta de Bolsonaro, faça a sua manifestação para o Bolsonaro. Vá lá, reivindique o que você tem que reivindicar, questione o que você tem que questionar, mas faça isso com paz e segurança. Agora, você entrar dentro de um órgão de governo, 3 órgãos de governo, e quebrar como se não tivesse acontecido nada e achar que isso ia ficar revelia, é errado. Nós sempre apoiamos, pelo menos o sindicato também sempre apoiou a democracia, ele sempre foi favorável nisso. Entendeu? E eu vejo a maioria do sindicato dessa forma. Então, o sindicato, o dos vigilantes, e eu posso falar pelos demais também, porque eu sei que os sindicatos demais, às vezes até não pode gostar do tema ou do posicionamento político, mas ele respeita uma democracia. Se o Lula tivesse perdido, eu ia falar assim: parabéns, Bolsonaro, assuma e tomara que você faça melhor do que você não fez anteriormente. Mas o povo não quer ele, que é o Lula, né? Ele viu que o Lula tem comunicação com o povo, tem tudo com o povo, então jogou ele lá em cima justamente para ele mostrar isso. Então é isso, meu amigão. Eu não apoio o vandalismo, o sindicato não apoia, apoia uma democracia séria mesmo. Se tiver que reivindicar, vai reivindicar, mas tudo com segurança e ordem.
Deixa eu ver se eu entendi. Tem bolsonaristas dentro do sindicato dos vigilantes? Não entendi muito bem. Explica. Não, tem bolsonarista não. Lá, 100% é petista. Viu? Todo Entendi. mundo ou é petista ou é simpatizante do PT. Mas isso, por exemplo, se eu sair hoje do sindicato, não é por lá que tem uma corrente política. Se eu sair hoje do sindicato, se eu quiser ir para outro lugar, né, eu tenho um livre-arbítrio, eles têm a liberdade lá. Se você quiser ir para um lado, você vá, defenda o que você acha que tem para defender, mas lá não tem bolsonarista, viu? Mas lá tem o livre-arbítrio das escolhas. Entendi. E o Wesley, a gente sabe que existe muito vigilante que é policial e que tá lá, tá fazendo bico, né? E a gente sabe que tem muito policial, né, que é bolsonarista, apoia o governo e muitas das vezes tem relações com o apoio do Bolsonaro, né, que é esse governo, que apoia o Bolsonaro e que tem relações aí com essa extrema direita. A pergunta que eu faço aí para você, né, como que vocês lidam com esses casos? Guilherme, a gente a gente não confunde uma questão política com uma questão sindical, né? Eu tenho muito amigo que é bolsonarista e eu o respeito da mesma forma que eles me respeitam. Mas tem bolsonarista que é doido da cabeça, né? Que é fanático, vê aquele fanatismo e que, rapaz, eu estava num grupo e o cara virou e falou que o Lula, quando estava subindo a rampa lá, ele estava falando que era o sósia do Lula, que a faixa era falsificada e que o general Heleno estava lá dentro do Palácio da Alvorada, moço. Eu fiquei perplexo com aquilo, eu quase não acreditei, eu só acreditei porque foi eu que vi ele falando, eu falei, não acredito, não, moço. Isso aí já é. Vamos me internar que já é doidura. Entendeu? Aí toda vez que eu falo com ele, eu começo a mexer com ele, ele fica bravo assim, mas depois leva tudo na brincadeira. Porque, independente da questão política, o Guilherme, ele é uma pessoa, é um vigilante. Ele tem o livre-arbítrio dele. O sindicato ele não mexe com essa parte, não. A questão política é dele. Agora, se ele é bolsonarista, se ele é petista, se ele é do PSDB, se ele é de qualquer outro partido de direita ou de esquerda, para a gente o que vale é a vigilância. O vigilante. Quando, por exemplo, se um vigilante estiver passando por problema, saber que é bolsonarista não tem problema, a gente não confunde as coisas. Lá no sindicato, a gente não confunde as coisas. A gente vai lá, ajuda, briga e luta, porque nós fomos eleitos justamente para fazer isso. A gente não tem que ter vinculação política, porque se a gente for defender só a parte de cá, como é que fica a parte de lá? A categoria é um todo, né? Então, é isso que tem que ser feito. Defender um todo do jeito que o sindicato faz e age. Ele defende um todo ele. Tanto faz ser Bolsonaro. Olha, tanto faz ser evangélico, macumbeiro, né, como espírita, que o pessoal fala. Para a gente, o vigilante, a gente vê o vigilante, entendeu? Tem pessoas que trabalham na campanha eleitoral de patrão aí, que hoje não paga salário. Inclusive é a Visan, que teve vigilante que foram escoltados à delegacia de polícia civil. 5 vigilantes, se eu não me engano, porque um quantitativo, mais ou menos, acho que foram uns 40 vigilantes que foram demitidos, tinha quase, mais ou menos 5 meses sem receber salário, o ticket de alimentação, o vale transporte. Aí estavam lá fazendo zoada, com primeiro dia, segundo, terceiro, aí tu sabe que vai diminuindo, né? Porque a estrutura financeira para quem está desempregado não tem.
Aí teve um ciclo lá que colocaram uma sanfona grande e fez um barulho lá, o dono da empresa achou ruim, chamou a polícia militar e os trabalhadores que estavam reivindicando o direito que é deles foram conduzidos à delegacia de polícia civil. 2023, de vez o empresário ir para lá, para a delegacia, que vai é o trabalhador. Quanto a polícia militar, ela não pode trabalhar, entendeu? Se for denunciado para nós, o sindicato está lá para receber as denúncias também. Filho. Se for o estatuto deles, a lei deles não permite o trabalho na segurança privada. Pode ser informal, clandestino e tudo mais. Mas se por acaso for visto com uniforme de vigilante e tudo mais, e o sindicato tiver ciência disso, o sindicato agirá com as devidas providências judiciais, inclusive comunicar à corporação. Perfeito. Sobre a questão da arma, né, que você colocou aí em vários pontos aí da entrevista, existe vocês, né, discutem, né, primeiramente, existe uma preparação do vigilante para poder usar essa arma, seja a preparação psicológica, né, preparação mental, né, tipo, e outras, e preparação física também para usar, né, existe, né, isso na categoria, e o que vocês pensam aí dessa discussão, né, o que vocês reivindicam? Guilherme, existe um preparatório de 2 anos, o vigilante ele faz a reciclagem dele, entendeu? Leva o psicotécnico, o atestado médico, os nada constas policiais, tudinho para saber se o caráter do cara está bem, se ele não deve nada à justiça. E temos a reciclagem, que é a preparação das aulas teórica e a escola de tiro também, entendeu? Agora, quanto ao porte de arma, nós somos contra, viu? Eu mesmo, particularmente, acho que o Brasil ele não está preparado para dar um porte de arma para um brasileiro. Por quê? Por causa da violência, o feminicídio ele cresceu demais. Nós, às vezes, lidamos com situações que a gente não sai aí divulgando. Então, precisa ter uma discussão muito grande disso daí. Mas já de início aí é contra, viu? O porte de arma, porque se a gente apoiasse isso, com certeza já estava na mão dos vigilantes há muito tempo. O que a gente sugere, pelo menos eu, mesmo particularmente eu, uma revisão do Código Penal, né? Melhoramento daquilo dali para que o preso ele tenha estrutura, pelo menos, para conseguir alguma coisa, ser julgado corretamente, cumprir a pena corretamente, tá lá prestando o que ele deve, tudinho, mas se tiver num negócio que ele não vai ter reabilitação, ele nunca vai sair de lá melhor. O porte de arma, eu sou contra, viu, ele. Vamos aqui para a última pergunta do nosso bate-papo, Wesley, né? É, e a pergunta é sobre a questão da pandemia, né? Como que foi para a categoria, né, dos vigilantes aí do Distrito Federal passar por esse complicado aí que o mundo passou? Guilherme, no começo da pandemia, nós tivemos muito medo, né? Por quê? Porque estava morrendo muita gente, muita gente. Antes do carnaval, a gente já estava começando a avisar o Dória lá sobre a pandemia que estava se alastrando lá na China e que já tinha boatos dela, tudo, só que o Dória, mesmo assim, o Rio de Janeiro fez o carnaval. Né? Como é que o vigilante tratou isso? Com medo. É uma doença nova,
a gente não sabia o que realmente ela fazia, tinha muitas conversas nas redes sociais, inclusive o presidente do Brasil dizia que se tomasse ela ia virar jacaré. Né? O pessoal já estava com sacanagem dentro das redes sociais, falando, não toma não, você vira jacaré, entendeu? Aí a gente ficou meio perdido no começo, né? A gente ficou meio perdido com isso daí. Todo álcool, gel, tudo que passava ou chegava perto, máscara, e foi se tratando com isso e tomando a vacina. Entendeu? O sindicato ele deu muito apoio, inclusive o sindicato, olha só para você ver como o bicho é atuante. Ele deu máscara, saiu distribuindo as máscaras, papelzinho, panfletinho de informação, como é que o vigilante deveria agir e tudo mais. E esclareceu muita coisa que os vigilantes não tinham, e deu apoio mesmo para a vigilância. Então é isso aí, pessoal, né? Estamos aqui em mais uma live do Mesa de Debates, a última, né, do dia, né? Quero aqui agradecer a participação do Wesley Souza, né? Gostei aqui da nossa conversa, né? Acho que foi uma conversa bastante interessante, produtiva, né? Espero que chegue na categoria, né? E que de uma certa medida colabore aí com a luta de vocês. E então, Wesley, passo a bola aí para você fazer suas considerações. Eu quero falar a princípio, o Guilherme, por exemplo, o pessoal, a Vigilância do Distrito Federal, eles podem estar procurando o sindicato, eles podem reivindicar mesmo, que eles podem brigar mesmo, que eles têm que participar. Eu quero que minha categoria seja produtiva, que tenha mais benefício, que os valores salariais sejam decentes para essa categoria tão maravilhosa que é a minha, entendeu? Para que as convenções coletivas de trabalho sejam fechadas, para que o ticket de alimentação seja melhor, para que o vigilante possa usufruir. Hoje o nosso sindicato tem um plano de saúde, né, que a empresa possa ver a situação do colaborador e tentar arcar um pouco mais com esses valores e tudo, que eles têm esse benefício todinho. Um dia eles vão ter, porque esse é meu sonho. E o grande sonho da minha vida, para a minha categoria, é a aposentadoria especial, que é uma luta que a gente vai ficar maravilhado com ela. Então é isso aí, né? Mais uma vez aqui agradecendo a participação do Wesley Souza, também agradecendo também a participação sua, né? Seja aqueles que assistiram essa live no meu Facebook, mas também depois que vão assistir essa live no YouTube, né? Para aqueles que estão assistindo no YouTube e também no Facebook, vão lá no canal Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Se inscrevam no canal, sua inscrição é bastante importante aí para fortalecer uma mídia independente, né? Deixe sua curtida no vídeo para o YouTube entender que o vídeo é relevante e dá o devido engajamento. Também compartilhe, né? Seja vigilante, seja não vigilante, compartilhe aí nas redes sociais, né? Esse vídeo. Também curta a nossa página do Facebook, podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Lá estarão os vídeos que o canal produziu, seja live, seja, né, matérias, né, programas que o canal produz, seja por mim, seja pelo André, seja pelo Willis. Também, né, siga a gente no Instagram, Mesa de Debates, onde lá vai estar os conteúdos próprios do Instagram. E para além disso, pessoal, eu faço convite aí para vocês ajudarem a gente aqui no Pix,
né, do Mesa de Debates 385 007 028 001 CPF, né? Não vou falar de quem, né? De um dos participantes aqui de um dos membros do canal, né? O objetivo aí do nosso Pix, né? É para a gente continuar fazendo aqui o nosso trabalho, né? Poder continuar fazendo nossas entrevistas, né? E dar segmento aí às nossas atividades. Nós somos uma mídia independente, não aceitamos financiamento nem do Estado, nem então, né? Um padrinho, então colaborem com a gente e, né, para a gente poder, né, manter essa mídia do Mesa de Debates por longos anos e poder crescer ainda mais. Então é isso aí, pessoal. Um forte abraço aí a todo mundo e fui!